Olá, boa noite para você que está aqui comigo já, para você que está chegando. Nós estamos de volta agora iniciando, né? Retornando hoje o papo com o terapeuta. Nós temos um convidado hoje, o Tuco. Vou esperar mais um pouquinho, nossa live está marcada para 8 horas. Eu entrei um minutinho antes para esperar ele já. Então, é com muito orgulho, né, que eu estou retornando esse papo com o terapeuta depois de algum tempo, sem estar aqui falando com vocês. Hoje a gente vai ter um papo descontraído com o Tuco aqui. E a gente não vai, com certeza, deixar de falar um pouquinho sobre constelação familiar, já que ele é uma pessoa com grande representatividade nesse tema para nós e na minha vida, né? Porque ele está chegando aqui. Receber o nosso amigo Boa aqui. noite! Boa Olá! Tudo noite, boa noite. bem? Joia, joia. Agora sim, né? Com o nosso Agora, convidado ilustre. ilustre? Nem tanto. Ah, E é, nem tanto e um monte, né? é, Gente, eu, para re- eu, quem re- está aqui comigo, já conhece o Tuco, né? Dispensa apresentações, mas para quem não conhece, eu vou aqui me atrever a fazer falar um pouquinho desse amigo querido que está aqui comigo hoje, que eu sou muito honrada de estar aqui e você ter aceitado o meu convite de estar aqui comigo nesse, fácil. nessa volta, nesse primeiro papo com o terapeuta, né? Com um convidado. Então, gente, o Antônio Donizete Gabriel, o Tuco Gabriel, é pedagogo em formação, treinador comportamental e terapeuta holístico, apaixonado pelo desenvolvimento humano, atua há 14 anos com treinamentos, vivências comportamentais, tem especialização em constelação familiar, organizacionais e educacionais, é coach sistêmico, possui formação e especialização em outras ferramentas como renascimento. Como é que fala isso daqui, Tuco? É rebite? Como é Rebirthing. que fala? Rebirthing. Rebirth, terapia da É, respiração. PNL, que é a programação neurolinguística, e meditação. Esqueci alguma coisa? o ano que vem eu vou fazer alguns trabalhos com Tantra também, porque eu conheço Tantra de formação desde 2010, né? Então vai fazer 10 anos que eu também conheço. Eu só não usava, né, dentro do trabalho, mas eu estou sentindo esse chamado também de mesclar esses trabalhos também com o corpo, né? Já que você começou falando a palavra chamado, né? E o tema dessa live e o tema do que eu tô também respondendo esse chamado hoje, de começar esse novo formato do Papo com o Terapeuta. Gente, o Tuco foi quem me trouxe até aqui e me permitiu que dissesse sim a esse chamado que hoje eu tenho como trabalho, como profissão e como missão de vida através da constelação familiar. Então, começar esse trabalho não poderia começar de outra forma senão com você, através de você, para honrar e reverenciar. E quem me conhece já sabe que eu sou chorona e fico emocionada de poder ter encontrado e estar buscando ainda encontrar o meu lugar neste mundinho aqui, sabe? O porquê que eu realmente estou aqui, qual é a minha grande paixão, e foi a constelação que me trouxe isso através de você. Então,
hoje à noite, esse papo, eu gostaria de estender essa palavra a você. Saber o quanto a constelação, de uma forma especial, trouxe você nesse caminho todo disso tudo que você representa para mim, para nós que te conhecemos, né? Como que a constelação fez essa conexão com esse lugar hoje que você está? Qual foi o caminho, a trajetória? Que para quem não sabe, gente, o Tuco não era de outra área, né? Como eu também vim do sistema financeiro e hoje sou muito feliz do que eu faço hoje. Então, agora eu deixo a palavra para você, meu mestre e amigo. Eu que agradeço pelo carinho. E é interessante quando você foi falando, né? Eu conheci esse trabalho de desenvolvimento pessoal em 2006. Só que desde 90, que eu tenho uma paixão por desenvolvimento pessoal por conta do meu problema de saúde. Para quem não sabe, né, eu tive uma paralisia dos membros inferiores com 14 anos. E para mim, eu falo assim, como é que eu vou lidar com essa realidade traumática, né, de uma forma bacana, né? Como é que eu vou lidar com isso? E aí eu comecei a buscar coisas que desenvolviam a mente. Busquei mestres espirituais, busquei técnica, busquei um monte de coisa. Até que em 2006 eu conheci um treinamento que muitos conhecem LT, IE, Leader Training, esses que eu também fiz. E quando eu tive essa experiência vivencial, porque eu tinha muita teoria, eu tinha muita bagagem de leitura, porém, quando eu tive essa experiência vivencial, eu fiquei tão impactado que eu falei assim, cara, eu quero que outras pessoas conheçam isso daí. Então, foi um desejo de outras pessoas conhecerem esse processo de desenvolvimento. Porém, né, nesse caminho, de 2006 até 2012, eu fiz um monte de curso, coaching, PNL, fiz esse monte de coisa. Só que o que me movia inconscientemente não era um desejo genuíno ainda de me bancar e ajudar o outro. Tinha uma carência ainda. Tinha uma desordem na minha ajuda. Né? Então, eu não queria ser terapeuta. Claro que, assim, na fachada, eu queria ser terapeuta para os outros, mas internamente eu tinha muita carência. Então, era esse caminho conturbado do terapeuta, que eu acredito que muitos que fazem psicologia, que fazem psicanálise, que fazem um monte de cursos na área da ajuda, inconscientemente estão buscando ainda uma compensação dentro do sistema, ou dentro da própria história. Né? Então, no fundo, quem eu queria salvar mesmo era aquele menino, sabe, carente, desamparado, que não sabia como lidar com a vida. E só que aí eu fazia o mecanismo da projeção, né? Quando eu cuidava dos outros, era como se inconscientemente eu estivesse cuidando desse cara. Né? Sim. Então, assim, por mais que eu falo que só ter boa vontade na área da ajuda, né, como terapeuta, psicólogo, não resolve. A gente precisa ter ordem, né? Então, foi quando, em 2012, que eu comecei minha formação como constelador, que foi impactante para mim. Impactante por quê? Porque eu me deparei com uma desordem tão grande dentro de mim e uma forma de querer ajudar que, no fundo, eu escravizava as pessoas, né? Que eu acho que é bem aquela ajuda assim, tomara que as pessoas precisem de mim. E a chave muda, que na verdade eu não quero que ninguém precise de mim. O meu trabalho hoje em dia e o que eu compartilho como professor e eu não quero que você fique olhando para mim, eu quero que você olhe para frente. Sabe? É esse movimento que eu tenho com os meus alunos, que eu tenho com os meus clientes. Até parece meio paradoxal, né? A pessoa ela vem buscar ajuda para não precisar de mim. Esse que é para mim que é o mais profundo desse trabalho, envolvendo a visão da constelação. Todas as técnicas são legais, mas para mim o que impactou muito, que eu falo que
se eu pudesse dar cursos de ordens da ajuda para advogado, para assistente social, para um monte de gente, eu acho que seria uma forma muito mais leve de a gente compartilhar o trabalho como terapeuta, como ajudante. Então, para mim foi uma virada de chave que mudou minha vida. Sabe, quando eu entendo que, cara, eu não tô aqui para servir a minha vaidade, a minha carência. Eu tô aqui para servir o crescimento do outro. E quanto antes ele se ver livre de mim, mais assim eu vejo que o trabalho é eficiente. Então, eu acho tão importante quando você fala isso, porque foi algo que me fez tanto sentido na formação com você, quando você falava assim que nós, consteladores, nós temos que ser necessários, nos tornando desnecessário num segundo momento, né? Sim. É como se que nós conseguíssemos nos desprender desse lado que a vaidade traz um pouco, né, nesse momento do constelador, das pessoas nos procurarem para fazer constelação e vir esse lado da vaidade e tudo mais, que, né, o quanto a gente tem que nos permitir a nos conectar com essa parte de estarmos também desnecessários, né? Mas você vê que isso não muda nada no papel de mãe, de professor. Não. Você vê que, no fundo, assim, isso mesmo. As relações de ajuda que não estão em ordem. É esse que é o ponto de vista aqui. Então, pouco importa se você é terapeuta, se você é padre, se você é pastor, se você é assistente social, né? É uma relação de ajuda. E eu acho que essa percepção que o Bert Hellinger traz, né, onde a ajuda está servindo o crescimento, está servindo a autonomia, para mim foi uma virada de chave. Né, voltando a falar do treinamento do LT, desses similares, na verdade não era para a pessoa ali, era para a pessoa ficar hipnotizada, né, não venha fazer mais cursos, não, você ainda não está pronto, venha fazer mais uma coisa aqui, né? E no fundo todos nós temos alguma coisa para oferecer. Como terapeuta eu vou precisar me preparar? Sim. Como psicólogo eu vou precisar me preparar? Sim. Qualquer área que você se preze a ter uma ajuda profissional, e é legal a gente lembrar aqui que ajuda profissional é quando a gente troca dinheiro, né? Ou eu posso ter uma relação de ajuda voluntariado, espiritual, aí é uma outra preparação, mas quando nós estamos falando de ajuda profissional, então vamos preparar e tal. Porém, quantas pessoas aqui elas podem, sei lá, se ajudar com um bom dia? Não para que a pessoa te ache importante, mas para que ela se sinta importante com o seu bom dia. Você vê que eu estou fazendo a mesma coisa, o direcionamento e a motivação é diferente. E eu acho que é isso que quando você falou assim, o prazer que mais me dá é quando eu vejo um ex-aluno meu levando o trabalho para frente e não precisando de mim. É claro que assim que existem carências aqui emocionais ainda, sim, existem sim. E quem dizer que não é papo furado. O lance é que eu nesse papel do professor eu banco essa minha carência, vou na minha terapeuta, vou fazer os meus trabalhos, mas assim não é responsabilidade dos meus alunos preencher a minha carência. Difícil, eu faço de falar e difícil de fazer. Então eu sempre gosto de trazer uma visão muito mais dentro da realidade, porque é foda. Falar pra você que é fácil, não é fácil. Tipo, às vezes dá uma puta solidão, às vezes como a mãe, às vezes, sei lá, o filho cresce, vai bater a síndrome do ninho vazio. O professor, quando chega no final do ano, putz, olha, formei mais uma turma, bate. São lutos intermináveis que a gente São lutos, Quando a gente fala, né, nessa posição, e que você fala, né, desse desprender-se, né, desse momento que a gente se torna desnecessário. Eu, no meu papel de mãe, quando começou a bater isso nas minhas filhas crescerem e eu vendo como é engraçado, né? Hoje eu moro em Belo Horizonte, as duas moram em São Paulo,
E no começo, quando eu vim para cá, e tudo bem para elas, sabe? Assim, tudo bem você ir. Quando eu ouvi isso delas, assim, tudo bem você ir para lá, a gente vai ficar bem aqui. Mas eu não quero ouvir isso, sabe? Eu quero ouvir vocês pedindo para eu ficar, que eu sou indispensável aqui. E aí, no segundo momento, vem um momento de consciência, né? Fala assim, nossa, como as coisas estão fluindo, elas precisam também experimentar o lugar delas. Eu também Sim. preciso respeitar esse lugar delas na vida. E eu falei que foi a maior mudança, assim, no nosso relacionamento de mãe e filha, foi nesse momento que eu vim para cá. E que a distância nos aproximou. É louco Sim. falar isso, né? Sim, é. A gente É, está é. tão longe, tão perto. A gente hoje sabe o significado da palavra estar presente, que vai além do físico, né? Sim. E assim como a nossa posição de terapeuta, muitas vezes, o nosso estar presente, né? Vai Uhum. além dos atendimentos só, vai no que este atendimento, ou a constelação, ou o que a gente leva para esses clientes, reverbera na vida deles, né? Uhum. Depois, Sim, quando eles sim, internalizam tudo que a gente trabalha aqui. sim. E claro que é gostoso a gente receber feedback positivo do trabalho, ver que a pessoa está crescendo e tal, mas, né, eu me lembro de uma leitura do Eckhart Tolle, que ele fala assim, né, que quando a gente recebe elogio, imagine-se permeável, como se você fosse um monte de molécula desconectada, né? Então o elogio passa e ele vai embora. Da mesma forma as críticas. Porque da mesma forma como eu colo nos elogios, eu vou colar nas críticas. Né? E é bem isso aí. Quando a gente eu recebo, ok. E assim como críticas, às vezes a pessoa fala, não foi legal, ok. Eu recebo e passa. E eu não fico preso nisso, né? Porque não é a serviço disso que eu tô. É, e eu não me lembro, cara, aonde que eu li. Eu posso falar uma besteira grande aqui, né? A palavra terapeuta, ela deriva de uma palavra grega que é impronunciável para mim agora aqui, que tem essa parece com a palavra terapeuta, mas ela é gigantesca a palavra, que seria uma palavra que traduz tem a seguinte significado de tradução: estar a serviço dos deuses. Então, de certa forma, o terapeuta, né, tirando de uma questão religiosa, mas ele está a serviço de uma consciência maior. Por mais Uhum. que eu queira o bem seu, às vezes assim, o bem seu é você ter que ralar para desenvolver algo. E às vezes para você está vivendo um inferno e eu tô vendo de fora aqui e falo, cara, faz parte do processo dela, ela vai precisar viver isso aí. E se eu tô apegado emocionalmente com você, eu vou querer evitar você do seu desenvolvimento, do seu Sim. destino. Né? Então, Tem uma cliente minha, é, eu acho que ligando já isso que você está falando aí, tem uma cliente minha que postou uma frase no Instagram uma vez assim, eu na minha terapia, e tinha um cara assim, numa praia, e uma onda gigantesca, assim, eu e meu terapeuta. E o terapeuta vindo na onda assim, como Netuno, sabe? Assim, uhum, tipo aquela onda gigantesca, ela assim, eu na minha terapia. E é mais ou menos isso que você está dizendo, né? É quando a gente traz, às vezes, através de todas essas formas de terapia, nós nos colocamos a serviço desse algo maior, né? uhum. Desta consciência maior, para que isso traga algum movimento posterior. Sim. Foi esse o direcionamento que mudou meu trabalho, assim, sabe? Que deu uma responsabilidade, falou assim, ó, ok, aqui eu tenho uma responsabilidade que vai até um nível, o resto não está na minha mão mais, né? O resto está na mão da pessoa e é o tempo dela, no processo dela, na forma dela de lidar com as coisas. E isso me deu uma consciência como profissional, como terapeuta, que fala, cara, eu tenho algo de valor. E o que eu repito 400 milhões de vezes durante a formação é: existe algo que tem em você que é de valor. Talvez você não queira trabalhar profissionalmente. E eu compreendo isso. Né?
Mas assim, que você possa entregar algo de valor, que seja você contar sua própria história, né? Quantas pessoas, quando a gente conta a nossa história, elas se conectam, elas falam, nossa, eu me sinto próximo, me sinto mais adequado, me aceito mais, né? Então estar a serviço de algo maior também, às vezes, estar a serviço de a pessoa se sentir humana, frágil, vulnerável, falha, imperfeita, sabe? E Você ela poder estar lembra, bem com você isso. lembra, você lembra uma vez que você colocou, né, para nós alunos entrarmos em contato com você, dando um depoimento do que a formação da constelação, do que a constelação trouxe para a Uhum. nossa vida. E naquele momento eu parei e pensei assim, eu falei assim, ela trouxe o pior de mim. Uhum. A constelação me trouxe a conexão com o pior de mim, com os Uhum. meus medos, com as minhas inseguranças, com as minhas limitações. E cada movimento que eu fazia, assim, dentro da constelação, né? Porque, para quem não sabe, quando nós fazemos a nossa formação, é uma chuva de constelação, né? A gente constela, 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 constela. Pelo Chega menos uma hora que a gente. foi assim que eu aprendi, assim que eu passo para frente, né? Chega uma hora que a gente fala assim, meu Deus, mas não vai ter, não para mais o que tem para constelar, né? E a gente constela e constela e constela e sempre, por isso que vocês falam assim para mim, quando que vão acabar minhas questões? Eu espero que nunca, né? Porque como o Bert Helling diz, né? Só o que evolui é o que está vivo, o que está morto não evolui, né? E Isso. aí, neste momento de eu estar em contato com todas essas minhas limitações, eu me conectei com o meu humano, com a minha humanidade. Sim. E é louco, né? Porque se eu estou ligado num papel fantasioso do perfeito, do herói, do sobre-humano, do supernatural, cara, ninguém vai chegar nesse papel. Como é que eu vou ajudar uma pessoa a aceitar, sei lá, uma limitação, um trauma, sei lá, uma raiva da mãe, sabe? Um ódio. Como é que feio? E é só a gente conectado com o nosso pior, né? Com as nossas sombras, a gente tem sustentação, base, raiz mesmo. Tem hora que dá ódio mesmo. E é isso. E não dá para se maquiar com uma coisa moral, porque o sentimento não tem essa diferenciação de moral dentro da gente. Vem o sentimento né, e como é que lida com ele? E eu acho que quanto mais inteiros, mais reais, mais honestos, mais fica leve esse trabalho. E como eu te falo, tem dia que eu tô um caco. E eu falo, hoje eu tô um caco. O que eu vou poder oferecer? É esse caco que eu vou oferecer para as pessoas. Sabe? Exatamente isso. Eu não né? vou fazer caras e bocas. Assim, eu vou estar profissional ali, vou estar focado, mas eu tô aqui inteiro com a minha tristeza, com a minha, sei lá, minha sensação de impotência. E nessa pandemia, eu acho que foi muito claro o quanto que isso foi acionado, né? As nossas Sim, sim. sombras, né? A nossa vulnerabilidade. Quando as pessoas procuram, num primeiro momento, né, quando eu falei há uns tempos atrás, no vídeo de um outro projeto que a gente tem, né, junto com dois amigos queridos que são seus alunos também, né, que é o Ed e o Diogo, que a gente tem um projeto do Eu Essência Única, que a gente faz vídeos hoje sobre frases que a gente posta durante a semana, e eu estava falando numa dessas frases sobre isso mesmo, né? Sobre essa questão que a pandemia hoje trouxe, que as pessoas procuram a gente para o atendimento hoje falando assim, com a pandemia, isso. Com a Uhum. pandemia, isso. Sim. Com a pandemia eu vi, não sei. Não é. A pandemia, ela trouxe este movimento muito para Sim. dentro, né? Esse olhar, Sim. mas para as coisas que já estavam lá Ó, dentro. quer ver um exemplo? Você lembra do plano Collor? Lembra do Sim. plano Collor? Não sei se você Eu trabalhava era na área muito financeira. pequena na época, mas. É, é, não faça isso. Cara, quanta gente desesperou
Quanta gente ficou desesperada, achando que o mundo acabou. Então, no fundo, e olha, claro que foi um traumático para muita gente que tinha dinheiro e etc. E da mesma forma, o que a pandemia trouxe é só o que estava aqui no fundo. Aí fala assim, meu, teve um monte de casal que separou e tal. Então, no fundo, já estava, né, no processo. Só, né, tirou a poeira que estava em cima e vamos olhar para isso. Eu mesmo, assim, quando nos primeiros dias, me acionou um conteúdo de catástrofe que eu tenho em mim. Há várias vezes na minha vida, eu sonhei com catástrofe, vulcão, maremoto, sabe? É uma coisa que, se eu for pesquisar, tem toda uma história dentro de mim de nascer com um problema de saúde, ter vários problemas de saúde. E o problema de saúde não é uma coisa assim, ó, você está do nada, de repente, a sua vida muda. Né? E quanto mais a gente briga, né, mais tempo demora para você dar um outro caminho. E falar, é verdade, agora não é mais presencial, agora é tudo online. Se vira, né? Seja flexível e se vira. Da mesma forma que quando eu tive paralisia, eu falei, eu vou precisar me virar. E eu comecei a trabalhar com tecnologia, que era o que você falou que eu trabalhava com outra coisa antes. Eu comecei a trabalhar com tecnologia porque era a única coisa que eu podia fazer usando as mãos e a mente. E eu trabalhei 20 anos com tecnologia. Né? Então você vê que é aquele negócio de fazer uma limonada com limão, né? Então, e eu acho que é isso. Né? A gente conseguir, no começo que começou esse processo todo, esse medo me bateu de uma forma tão grande, porque nós trabalhava 100% no presencial, né? Quando tudo isso começou, eu falei, pronto, acabou, né? Acabou. Como que eu vou trabalhar de outra forma, se não com as pessoas, diretamente com as pessoas? E aí, eu fui ver que era uma crença minha, uma crença limitante minha, algo que eu tinha que trabalhar aqui dentro, que era algo que me limitava e eu tenho muita dificuldade nesse medo de dar conta, né? Será que eu vou dar conta? Será que esse novo eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta de trabalhar de forma online? E aí comecei a fazer os atendimentos de forma online, que abriu assim, né? Abriu, como é que se diz, um leque de oportunidade de eu chegar em mais pessoas. Sim. De uma forma diferente. Hoje eu tenho clientes em Florianópolis, em João Pessoa, em Goiânia. Sim, então, sim. Como eu estava limitada a isso, né? Aí depois o segundo passo, a constelação. Como que a constelação pode acontecer de forma online? André, e lembra, na formação você já dizia isso, e eu falava assim, gente, essa é a única forma que eu ainda falava, né? Eu não acredito no processo, não tem funciona. como, Tuco. Não funciona. Então, e hoje eu vejo que é muito mais intensa do que o presencial até. Sim. Porque não tem a ver com a forma, né? Tem a ver com o processo mesmo. Isso. Quando começou a pandemia, eu estava no segundo módulo com a turma. Me deu um desespero, justamente assim, o desespero foi de, caramba, e agora o que eu vou fazer na minha vida? Eu não vou poder entregar o que eu prometi. Eu não estava preocupado com eles, eu estava preocupado com a minha palavra. Olha, você vê que, como que é sempre um orar e vigiar até o resto da vida, até quando a gente morrer. Né? E quando eu cheguei para eles, eu falei, gente, vamos experimentar antes da gente ver o que a gente faz, vamos experimentar algumas coisas aqui. Eu fiz algumas constelações online com eles, foi maravilhoso. Está sendo um processo maravilhoso. No último final de semana a gente voltou de uma forma mais cuidadosa com metade da classe e aí a gente está alternando e fazendo um monte de coisa diferente. Só que quantas pessoas podem se beneficiar? Exatamente um público que às vezes não gosta do presencial. Pessoas que têm uma sensibilidade que não gostam de se expor, por exemplo, num grupo. Tem várias coisas que a nossa mente limitada, que está mais presa numa forma de funcionar do que no processo de ajuda. Eu falei que eu estou disponível para ajuda. Da forma se ela vai acontecer online, se ela vai acontecer, eu estou dando uma ideia, se ela vai acontecer dando um abraço, se ela vai acontecer dando um bom dia. Ajuda
ela depende de uma disponibilidade, né? Que eu sempre falo assim, é sempre um movimento interno. Eu estou aqui a serviço de algo maior, eu estou a serviço de algo que faça a minha vida ter um significado, ter sentido. Então, é isso que move muito o meu processo enquanto terapeuta. Não que eu falo que seja só isso que me move, não. Porque o dinheiro me move, um monte de coisa me move, mas é uma lembrança que eu tenho assim, ó. Eu estou a serviço do quê? Da minha vaidade, do meu ego ou, né, do desenvolvimento da humanidade? E é tão bonito a gente ver esse movimento da constelação de forma online que está acontecendo e que está experimentando. Ouvir o feedback das pessoas que constelam conosco de forma online e o relato delas, porque numa constelação em grupo, as pessoas estão ali disponíveis ao sentir para cada coisa que estão sendo convidadas, né, a representar naquele momento. Na constelação online, quando a gente usa os bonecos, essa pessoa que está constelando naquele momento, ela vivencia cada sentir ali, né? Sim. E o feedback que eu estou tendo disso, assim, Sim. nossa, sentir o que meu pai sentia, sentir o que minha mãe sentia, sentir o que a minha criança sentia naquele momento, Sim. e não só ouvir, né? Como na constelação em grupo, tem trazido uma experiência e uma libertação muito maior até do que Sim. Então, algumas pessoas que já tinham passado pelo processo em grupo. Sim. Nesse final de semana, teve uma aluna minha desse grupo de agora, que falou assim, a pessoa pode, sei lá, manipular o processo. Eu falei, então, na verdade, todo processo pode ser manipulado, né? Se não há uma disponibilidade, uma permissão. E aí eu gosto sempre de frisar, a constelação é um caminho. Eu faço terapia com terapia clássica mesmo, né? Toda semana e tal. Faço terapia energética com barra de axis, faço um trabalho com tantra. Então, eu ser humano tuco, eu acho que todo processo é válido. Não, tem coisas que a constelação não vai fazer, de acompanhar a pessoa num processo psicanalítico, por exemplo. Tem coisas que a psicanálise não vai chegar, que a constelação vai trazer. Tem coisas que trabalhos energéticos, eu brinco assim, tem coisas que um banho de erva vai resolver mais. Sabe? Sim. Eu acho que não depende da técnica, né, da forma. O que a gente está querendo que a pessoa cresça. E várias vezes eu troco, assim, às vezes eu falo assim, putz, esse cliente aqui não está mais andando comigo. Aí ele falou, fulano, você quer atender um cliente meu aí que para ajudar ele no processo, que acho que com a gente aqui já deu, né? Eu não tenho mais o que oferecer para essa pessoa. E isso é estar a serviço do desenvolvimento, não a serviço sei lá, da minha carência ou do meu medo de ficar sem dinheiro. Né? É desafiante, muito. Mas sei lá, para mim é um caminho que está mais leve. Tem que ter os dois lados, né? Tem que ter a nossa disposição no servir. E do outro lado também tem que ter a disposição de alguém para receber isso, né? Sim. E querer trabalhar, querer evoluir naquilo ali. Quantas vezes eu também experimentei, eu acho que não de forma assim como você, mas eu tive que fazer um movimento há algum tempo atrás de me dispor assim, de chegar para o meu cliente e falar assim, olha, eu acho que a terapia não está mais rolando. Porque eu não conseguia ver o movimento dele. Eu via que ele não estava mais afim. E não, e por uma questão de, mas como que eu vou dizer isso para ele? Como que eu vou deixar ele disponível? Eu falei, olha, nesse momento eu acho que você não quer evoluir. E eu não consigo, aí de uma forma assim, o dinheiro é importante? É muito importante. Mas eu não consigo estar ali sem que eu veja que algo está, é como a lei do equilíbrio, né? Que tanto nós falamos na constelação, né? De dar e receber. Eu estou dando, mas a outra pessoa não está afim de receber. E simples assim, se continua nesse processo. E é um direito dela querer não receber.
sabe? Sim. E é bem isso aí. E entender que não tem a ver com a gente, né? Não, é um processo dela. Exatamente. E isso, para mim, também é olhar com amor. Sabe? Da mesma forma, eu conversei com uma colega uns 2 semanas atrás, 3 semanas, ela me perguntando, não, porque o meu marido tal, que isso, que aquilo. Eu falei, ó, você já imaginou se ele forçasse você a não frequentar mais terapia ou não ir na constelação? Como você se sentiria se ele te colocasse essa escolha, ou eu ou a constelação? Eu ia ficar mal. Então, é mais ou menos isso que você está fazendo. Quando você quer empurrar ele para terapia, para constelação, é como se você estivesse comunicando para ele que ele não está certo como ele é, que ele está com defeito, que ele está... E isso entra assim para a pessoa. E eu acho que eu sempre falo assim que, ó, eu falo o que foi bom para mim. Falo, ó, Andréia, eu fiz tal processo, foi legal pra caramba. Se um dia você tiver afim, ó, tá aqui, ó. Pronto. Eu falo a partir da minha experiência, né? E isso que eu acho que terapia, ela só funciona quando tem uma experiência interna legítima de não, agora é o meu momento. Então eu não, tanto é que eu às vezes acontece de clientes falam assim, ó, eu queria que meu filho fosse tal, eu queria que meu marido, eu falo, meu, deixa eu conversar com essa pessoa primeiro antes de gente. E aí, se eu sinto na pessoa, às vezes eu falo assim, não vou atender essa pessoa. Não vou. Sabe? Eu não vou servir a esse desespero seu. A gente pode cuidar do seu desespero, mas eu servir como de distorção dentro da sua relação com essa pessoa, não quero. Sabe? Mas aí é uma escolha pessoal, não estou falando que é certo ou errado, não. Sabe? Eu não quero... É igual você falou assim, quando você vê o cliente que não está afim, você escolheu, não quero participar disso. Assim como tem pessoas que escolhem ficar. Né? Tem outros profissionais que escolhem, tudo bem, né? Pode não estar andando, mas é pessoal. E aí, só para a gente estar falando aqui não sei quanto tempo. Gente, o que a gente está falando aqui está fazendo sentido? Gente. Pergunta. Fala que vocês estão gostando ou não, que a gente está aqui, né? Só falando. E às vezes vocês estão aí. Se deixar, eu falo que eu falo 2 horas sem parar, 3 horas sem parar, fácil. Junta um que fala e outro que fala pouco. Aí a gente se pede. Só manda um ok aí, gente, se tá tudo bem, se tá fazendo sentido o que a gente tá falando para vocês. Se vocês querem que a gente fale alguma coisa específica, né, sobre a constelação ou alguma coisa que vocês queiram saber. Porque e aí, eu acho já... que... Desculpa. Pode falar. Tá lindo, Aline. Aline não conta, né? Tem que ser... Então, mas que eu falo assim que estar nessa área da ajuda, né, como terapeuta, para mim é um preenchimento, para mim me dá um significado, assim, sabe? Para mim é algo que me tira da cama de manhã, sabe? E dá um propósito mesmo. E e eu acho que esse é o ponto. Não me torna melhor do que a pessoa que vem cuidar do lixo aqui do prédio. Não me torna melhor do que a mulher que cuida da minha casa, às vezes. Sabe? Então, Não, a gente não tem um lugar, muitas vezes, né? Eu falo que o que eu gostaria de... A ideia desse papo, né, desse bate-papo, é que seja assim mesmo, um bate-papo assim, despretensioso, que o conteúdo que vá brotando, né, vá surgindo, que a gente vá levando para as pessoas desmistificarem o que é um atendimento terapêutico. Muitas vezes as pessoas não querem fazer terapia, não querem se entregar a esse processo, achando que é algo que é muito engessado. Mas o que eu vou falar? Nossa, mas ela vai me fazer uma pergunta e eu não vou ter uma resposta. A terapia, lógico que para quem a gente procura muitas vezes a terapia no momento que a gente
não está legal com algo. Mas se as pessoas entendessem o quanto os processos terapêuticos, como todos, são de valia para o nosso dia a dia, que é algo que é uma, como se diz? É uma prevenção, né, de coisas, é um libertar-se de muitas coisas, e a gente parasse de ouvir assim, vai constelar que você tem um problema, vai fazer terapia que, nossa, você faz terapia? Você está com qual problema, sabe? Mas sabe que eu gosto muito de uma percepção da Virginia Satir, que ela não entende o processo terapêutico como consertar algo. Ela entende o processo terapêutico como uma expansão da aprendizagem. Vamos supor que... Quem sou eu hoje, com 44 anos, com a estrutura financeira, psicológica e emocional? Esse cara que eu sou hoje não vai ser o mesmo cara que vai enfrentar os desafios daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos eu vou precisar de novos processos de aprendizagem para que eu consiga lidar com a realidade. E olha que bacana, a gente pegou a pandemia como exemplo. E o que a pandemia te falou assim, Andréia, você vai precisar aprender outra forma de funcionar para você poder lidar com essa realidade. E é bem isso aí, quando eu falei da paralisia em mim, foi bem isso, existia uma realidade aqui. E o que você vai fazer com essa realidade? Você precisa aprender uma outra forma. Eu preciso aprender uma nova forma de me locomover, outra forma de trabalhar, uma outra forma de lidar com as minhas emoções, uma outra forma de lidar com a minha vulnerabilidade, com a minha fragilidade. Então, processo terapêutico é uma forma de a gente aprender jeitos de olhar para a vida e lidar com a vida de jeito mais leve, mais funcional. Para mim, é de uma forma bem resumida, porque hoje eu passei por um processo que acabou o mês passado, que foi 1 ano e meio de um processo de desenvolvimento de algo novo. Eu lidei com um término de uma situação de uma forma muito mais delicada, muito mais amorosa, muito mais respeitosa, sem me machucar, sem machucar outra pessoa. Coisa que eu vazava. Eu deixava as pessoas falando e eu não tinha essa estrutura emocional para lidar. E da mesma forma que a gente fala assim, putz, homem é assim e mulher é assado. Não, a gente está engessando exatamente as pessoas. Sim. Por exemplo, eu venho de uma cultura machista, onde tem um monte de estruturas machistas dentro de mim. Por mais que seja um cara esclarecido, que me desenvolva e tal, eu tenho estruturas machistas dentro de mim. E eu preciso de me desenvolver, e a terapia também é um processo que me ajuda a ampliar outras formas de ser homem, outras formas de ser amigo, outras formas de ser marido, outras formas de ser amante, qualquer coisa. Então, terapia é para quem quer expandir e viver a vida com mais plenitude. É isso. É engraçado que ligando a isso, eu não sei quem disse, mas eu li também, uma definição de terapia assim, que para mim faz todo sentido, e eu acho que fecha um pouco isso que você está falando, é que a terapia, ela não traz, ela não vai desfazer o que existiu, né? As coisas que existiram, as cicatrizes, a sua história, ela está toda lá. Só que ela nos dá a possibilidade, e naquele momento da sua vida, ela pode estar impedindo que você faça algo, né? Impedindo que você viva, impedindo que você realize as coisas, impedindo que você dê passos, impedindo que você assuma seu lugar. E no momento que você passa a olhar e dá uma nova compreensão, um novo olhar para aquelas coisas, elas não deixam de estar ali, mas elas deixam de dominar a sua vida. Sim. Né? Elas vão ficar no lugar onde estavam, do jeito que estavam, só que agora não mais dominando a sua vida. Sim, sim. O João Campos, que é um amigo meu daqui de Santos, ele colocou aqui, né, difícil controlar as emoções e estar no centro. Então, mas sabe o que eu vejo que esse processo me ensinou? Né? Que estar no centro, para mim, é como se a gente estivesse
com a base bem formada. E nesse centro a gente é como um bambu que tem mais habilidade para pendurar. Tem hora que eu tô puto para caralho, tem hora que eu tô amoroso, sabe, de uma forma. Tem hora que eu tô muito triste, mas eu não me prendo nos extremos. E é esse aceitar. Acho que nesses últimos meses foram meses que eu chorei pra caramba. Eu falei, caramba, né? Parece que tava fechada essa torneirinha. Não que eu não me emocione, né, nos processos e tal, mas eu, por exemplo, eu não me dava a chance e a oportunidade de ficar triste. Eu brigava com a minha tristeza. E eu acho que assim, ser flexível é eu ter essa experiência, né, da minha raiva, da minha tristeza, da minha alegria, do meu prazer, de um monte de coisa. Só que só é possível, né, eu vivenciar essa amplitude numa experiência terapêutica, pelo menos para mim, né? Porque, sei lá, pega lá com 1 ano, pum, fechando um trauma, fechando uma experiência, né? E só para exemplificar, trauma não é nada cabeludo, é qualquer experiência que fecha o seu fluxo natural. Qualquer negativo. Tipo, sei lá, alguém gritou com medo de barata e eu sou uma criança que eu já tensionei. Isso aqui é um trauma, eu posso ter congelado aqui e toda vez que eu vou estar num perigo, é esse corpo que vai ser acionado aqui do medo. Então, num processo terapêutico, a gente vai expandindo essa flexibilidade. Porque às vezes eu não sou tão flexível. E às vezes eu vou precisar lidar com dores antigas para eu aprender a abrir mais, para eu aprender a confiar mais, para eu aprender a liberar mais. Né? Então, como, eu brinco, é como se fosse um personal trainer das emoções. Num outro... É bem isso. Essa flexibilidade nos traz também uma aceitação, né? Uma maior conexão com a gente, que a gente já falou aqui algumas vezes já durante esse bate-papo sobre humanidade, né? A gente saber, as pessoas muitas vezes olham para a gente e falam assim, mas você, Tuco nem tem questão nem nada. Oh, meu professor vai ter... E é tão lindo, foi tão lindo aquela vez que... comigo. Aquela vez que você chamou, gente, vocês não sabem o que é constelar Tuco Gabriel, né, Tuco? Que você chamou a gente na nossa formação, né? Nós estávamos ali como alunos, e você falou assim, André, vem cá, fulano, vem cá. Vocês agora vão me constelar que eu estou precisando. E se colocar naquele momento, né? Naquele momento ali, nos colocarmos em outro papel, é uma troca, é algo assim... Eu acho que essa flexibilidade que você fala te dá a permissão de vivenciar isso, né? Não se colocar num pedestal. Né? E é pesado bancar isso daí, né? É igual voltando aqui, a gente falando de mãe. Por exemplo, quanto desde criança a gente olha para os pais e desumaniza eles, como se eles fossem semideuses, detentores da suprema sabedoria, das respostas misteriosas do universo, né? E eu trabalho que para mim a constelação, o primeiro impacto que eu tive com a constelação foi me deparar com os sentimentos do meu pai, sabe? Para mim, na minha cabeça inflexível, meu pai era um cara desonesto, mau caráter, sei que lá, e era só eu sendo inflexível e sendo escroto mesmo, me julgando meu pai daquele jeito, sem um mínimo de amorosidade, de falar assim, peraí, né? Na experiência dele, com a história dele, com tudo que envolve quem ele é, será que eu seria muito melhor que ele? E aí a vida vai plá, na nossa cara. Até quem a gente mãe, acordar, né? Quem é mãe, às vezes eu nunca quero ser igual a mamãe, nem quero ser igual ao papai. De repente, plá! A gente faz as mesmas coisas, né? A minha mãe,
está assistindo essa live, gente. Eu tô assim, tão cheia de orgulho em estar sabendo que ela está aqui, e a sabe? sua mãe me E chama de que ela senhor está ainda. inserida nesse contexto. Hein? E assim, falam assim, Tuco, que eu sou a Rosita, deixa eu ver, terceira. Minha avó chamava Rosita, minha mãe é Maria Luísa, mas é a Rositinha segunda. Eu sou a terceira e a minha filha Marina é a quarta, que falam assim porque nós temos todos os Uhum. gêmeos iguais. E a única coisa que eu sempre falava assim, não, você é totalmente diferente, você é totalmente diferente. Aí quando eu pego e ouço as pessoas falando assim, você é a terceira, aí que eu vejo que eu sou, né? E que eu honro elas, e hoje eu aprendi a ver o quanto dessa honra eu só colocava no lugar errado por ser inflexível. O quanto a constelação me trouxe a proximidade dos meus pais e de vê-los como pais enfim, eu poder ser filha nesse processo, sabe? Sei bem Quanto como que eu é isso. vi o quanto é importante ser filha, sabe? E eu achava que não, eu queria crescer para ser algo, para provar algo para eles, para, sabe? E não, perto deles eu posso ser pequena. Sim. Ó, certa vez, meu pai foi. Eu tava morando. Morei aqui em Santos, moro aqui desde 2012. Meu pai veio me ajudar a fazer minha mudança daqui, né? Eu já estava formado em constelador. E aí eu comecei a fazer os trabalhos de constelação, né? E teve uma amiga que é conhecidona, que é a Flávia Melissa. Ela fez um vídeo falando de um processo que ela passou junto comigo, né? Conhecendo o meu trabalho. E eu peguei, eu pedi pro meu pai assistir aquele vídeo e eu falei para ele assim, ó, o que você fez por mim, para mim, o que minha mãe fez, deu muito certo, sabe? Assim, vocês fizeram o melhor para que eu esteja oferecendo o melhor do nosso sistema, o melhor das histórias nossas. Quem eu sou hoje, né, que olha de uma forma muito mais profunda e humana para todos, é porque eu lidei com essa família. Foi essa família que me construiu, que me preparou para ser esse que entrega. Bom, infelizmente está faltando só 3 minutos para acabar a nossa live. Meu, E assim, eu queria usar mesmo esses 3 minutos para dizer o quanto eu sou grata por você existir, por você ter entrado na minha vida assim e me permitido realmente que hoje eu estivesse nesse lugar, trilhando esse aprendizado, que eu sou uma formiguinha ainda nesse processo todo, eu quero aprender somos muito, eu duas quero formiguinhas. poder trazer muito para as pessoas, né? E agradecer a todos vocês que estiveram aqui ouvindo a gente hoje, que o que a gente possa ter trazido para vocês tenha feito um pouco de sentido, e dizer assim que eu honro muito a sua vida e a dos seus pais, né? Por você ter dito sim a esse caminho também, para que eu pudesse estar aqui e para que a Aline, que está aqui nos vendo, né? Que foi a primeira pessoa que eu constelei está aqui hoje na live vendo, e hoje também é uma consteladora, uma colega e consteladora. Então, gente, eu tô cheia de amor por essa noite. Muito obrigada por você ter dito sim para ter aberto esse caminho que eu estou começando agora. Eu nem preciso falar o quanto que eu falo que eu só tô nesse caminho porque você me valida, né? As pessoas, tipo, se eu não tivesse aluno para me validar no lugar de professor, não faria sentido no meu lugar. E aí eu devolvo e você segue, né? Para mim sei lá, é um prazer enorme estar aqui. E parece que assim, que não foi 5 minutos, né? Gente, 1 hora Foi muito já, não é legal. possível que foi isso. É Mas assim, eu pode me espero convidar que de novo que vocês eu tenham volto. gostado. A gente vai estar aqui mais vezes. Mande assuntos, mande temas que vocês gostariam que a gente falasse aqui, que a gente entra, bate papo de novo, e a ideia era essa, de ser algo assim mesmo, bem descontraído para passar rápido. Uhum. Amigo, Obrigadão. Valeu, Zaço. a todos que estiveram aqui, gratidão. Muita Muito, luz para muito grato. vocês.
Um excelente final de semana. Um beijo no seu coração. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Papo com Terapeuta. Espero o próximo convidado aqui. Tchau, tchau.